Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Propcast e eu sou o Vinícius Novaes, editor do PropMark. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Pedro Bianco, fundador da Dansar Marketing, e Alexandre Nogueira, que é diretor de marketing do Bradesco Seguros. O tema da conversa de hoje são os patrocínios e as eficácias dessas ações de marketing. E para começar, eu queria já chamar o Alexandre. Alexandre, eu queria entender como que o Bradesco Seguro define esses territórios para fazer as ações. Primeiro, agradecer a gentileza do convite, Vinícius, e estar aqui com o Pedro. Acho que é muito oportuno falar de patrocínio estando na presença de vocês. A gente tem critérios, regras estabelecidas muito pelo aprendizado daquilo que a gente realizou em função do que uma seguradora, né, como a Bradesco Seguros, tem de características. Né? A gente é uma empresa multilinha, atua em todos os segmentos, pretende estar cada vez mais na vida das pessoas, né? Porque temos produtos para todas as idades. Então, nesse sentido, a gente quer estar dentro da sociedade, naquilo que a sociedade quer fazer, quer ter em termos de finais de semana, dias normais, enfim. A gente quer fazer parte da vida das pessoas. Então, os patrocínios acabam enveredando, a análise acaba enveredando por essa linha. Porque para nós é importante patrocinar projetos, patrocinar causas, patrocinar ações que acabem sendo importantes para a vida das pessoas. E sendo uma seguradora, como eu comentei anteriormente, a gente quer estar mais participando de toda a jornada da vida das pessoas numa sociedade que hoje tem várias gerações vivendo e trabalhando juntas. Né? Sim. E Alexandre, qual que é o papel do patrocínio nas estratégias de comunicação do Bradesco Seguros? Eu acho que não existe nada isolado, né? Quando você faz comunicação ou quando você faz alguma ação, um evento, etc., o patrocínio, tudo isso é convergente com relação ao que você quer ativar de atributos da marca e os objetivos que você tem com relação a ela. Então, a gente não pensa isoladamente. Então, como eu comentei, por exemplo, a gente tem um tema que para nós é muito importante, que é a longevidade. Desde 2006 a gente fala sobre isso. Então, patrocínios que falem, que tratem de bem-estar, de vida mais saudável, de planejamento, isso são patrocínios fundamentais para nós. E fazer com que a sociedade ele tenha à disposição ações, eventos que reverberem a questão de como você pode viver mais e melhor, isso é importante para nós. Então, nesse sentido, a gente entende que a consistência naquilo que a gente realiza, somando-se a convergência de todas as ações que a gente tem, acabam gerando uma percepção de marca diferenciada e que, obviamente, a gente tenta tangibilizar os atributos que a gente gostaria que fossem tangibilizados. Sim. Pedro, Oi, obrigado, hein? Imagina, a gente que agradece a presença. Obrigado. Prazer é meu. Pedro, o que vem primeiro em um projeto, a ideia criativa ou as oportunidades do mercado? Que pergunta difícil. Pergunta de $1 milhão. Na realidade, o que acontece é o seguinte, as duas coisas são paralelas, mas elas também podem ser separadas. Geralmente, tem dois caminhos, esses dois caminhos são interessantes. É uma pergunta interessante, pelo seguinte, quando você recebe um briefing, você desenvolve uma ideia em cima de um briefing. E aí, nesse caso, primeiro vem a ideia, né? Para você implantar. Mas teve o briefing para você seguir. E o briefing geralmente vem do cliente. Quando a gente desenvolve um projeto que é da nossa cabeça, como por exemplo, um exemplo que é atual, a gente está tendo teve uma ideia em 2013 de criar um festival de blues e rock. Isso é uma coisa que surgiu, a ideia, e a gente vai implantar com ou sem patrocínio. É um evento proprietário da Dansar Marketing. Sim. Agora, quando você fala assim, poxa, eu recebi um briefing de uma empresa que quer, sei lá, criar um evento de música popular brasileira, que usa a internet, isso e aquilo, você vai trabalhar a ideia que o cliente precisa atingir. Esse foi um briefing da IBM em 2001, quer dizer. E a gente criou um projeto chamado eFestival. Proprietário, ficou 7 anos patrocinando esse projeto, depois foi para Samsung, e aí, enfim. Esse projeto foi assim,
O briefing é esse, Pedro. Eu quero trabalhar com música popular brasileira, novos talentos e internet. Se vira. Então você tem que, obviamente, pensar como eu vou fazer isso e de que jeito. Um outro exemplo. A Volkswagen falou, eu quero trabalhar os novos talentos do teatro, mas que tenha cheiro de teatro, é um projeto específico para teatro e não quero os grandes atores, eu quero atores novos. Então já é outro briefing, a gente criou a Criação Teatral Volkswagen, ficou 4 anos sendo realizado. Um processo nosso, vamos trazer a Diana Krall para uma tour no Brasil. Aí é um projeto nosso, nós queremos fazer e vamos atrás do patrocínio. E esse projeto desmembra. Por exemplo, a gente tem um projeto há 17 anos nos hospitais com crianças com câncer, que é feito pelo Instituto Dançar. Esse projeto foi desenvolvido por nós e fomos atrás de um patrocinador. E esse patrocinador está conosco há 17 anos. Então, eu acho que isso são 2 caminhos que, vamos dizer assim, que levam a Roma, sabe? Tipo, nunca uma regra, né? Não existe uma regra, mas eles trabalham muito juntos. Então, você tem 2 formas de você desenvolver um projeto. Agora, a parte criativa, independentemente do briefing, independentemente da ideia ser sua e pôr à venda, ou enfim, você tem que ter uma capacidade criativa, né? Início, meio e fim, né? Porque não adianta você, vou fazer uma coisa que é inviável, aí já não dá, né? Ô Pedro, e como que vocês equilibram a visão artística ou social dos projetos com as expectativas de resultado dos patrocinadores? É assim, na realidade a gente tem 2 ou 3 caminhos dentro de um projeto cultural. Quando a gente fala em cultura, a gente tende a 2 segmentos. O social, que você tem que contemplar, porque cultura também uma grande parcela da sociedade. Você vai atuar junto à sociedade. E outra perna, vamos dizer assim, o tripé disso é a educação. Então, para você trabalhar cultura, você tem que trabalhar social e educação. Senão você não trabalha cultura, principalmente no Brasil, né? Então, eu acho que qualquer projeto que você for... Uma coisa é entretenimento e outra coisa é projeto cultural. Hoje eu vejo que as pessoas tentam... é um festival, é um entretenimento, é isso. É cultura, mas não é uma cultura. Sim. É uma cultura com outras formas de visão. Tipo, você vai falar, mas o The Town, o Rock in Rio, ou qualquer outro grande festival, é entretenimento. E onde entra a cultura nisso? Tem que ter educação, tem que ter isso. Então, eles desenvolvem uma série de processos que atingem várias camadas para atingir e ser denominado cultura. Agora, a cultura, vamos dizer assim, do chão mesmo, a cultura que vem de dentro para fora, ela precisa ter a educação e o social nascendo junto. Sim. Eu acho que isso daí é que faz total diferença no desenvolvimento de um projeto. Olha, e o que uma proposta de patrocínio precisa ter para chamar a atenção do Bradesco Seguros, Pereira? Primeiro, ter muito claro aquilo que ela pretende propor em termos de retorno para o público que ela se dispõe a atender. Isso para nós é muito importante porque entra no nosso balanceamento daquilo que a gente quer oferecer para a sociedade, né? A gente leva isso muito a sério. Por exemplo, a capacidade de você atrair vários públicos, né, de várias classes sociais em vários locais do Brasil. Isso para nós tem um valor e tem um peso. Então, para a gente isso é um diferencial em termos de definição do que a gente vai fazer de projeto ou não. O outro, tem muita clareza, né, e a gente conseguir metrificar o retorno com relação a isso. Que tipo de retorno? O retorno com relação à própria marca em si, né, do que ela vai, a percepção de marca, mas também o retorno do que vai ter como aprendizado, né, em cima de projetos que você venha a aprovar. Aprendizados
através até daquilo que o espetáculo ou a obra possa estar oferecendo, porque você acaba aprendendo muito, né? A gente tem um portfólio de espetáculos no Circuito Cultural Bradesco Seguros muito amplo. A gente, no ano passado, esteve juntamente com o Ministério da Cultura em mais de 30 cidades, com públicos muito distintos e obras completamente diferenciadas também. E a gente mensurou isso e viu o impacto nessas camadas e percebemos que algumas coisas precisavam mudar e outras precisavam continuar. Eu acho que esse é o grande segredo, né, Pedro? É ter uma escuta ativa para que você possa evoluir, e a gente já faz isso há mais de 20 anos, e acreditamos que um caminho natural para que a gente possa cada vez mais fazer com que aquilo que a gente patrocine seja útil para a sociedade e principalmente promova uma evolução em termos de olhar, em termos de entendimento, né? Então, isso faz parte do que a gente acredita muito, é um dos propósitos, inclusive, da própria empresa em si. Olha, você falou muito do retorno, né? Como se mede esse retorno? Como que você mede esse impacto? Tem muitas formas de medir isso. É claro que assim, ele tem um olhar e nós temos outro, mas no final existe uma convergência de você perceber se as pessoas efetivamente elas tiveram um entendimento do que participaram, gostariam de voltar a ter algo naquele sentido, se a marca foi percebida adequadamente e se ela conseguiu fazer com que aquilo ali saísse do próprio, vamos falar, no teatro em si, da pessoa chegar em casa, compartilhar com a família, transformar a própria conversa familiar em algo interessante para que outras pessoas da família também vá ao teatro ou alguma outra coisa que valha. Isso para nós é importante. Como é que a gente mensura isso? A gente tem um retorno muito grande através das redes sociais. A gente consegue mensurar isso. Os próprios proponentes trazem para a gente uma numerologia, uma métrica que permite a gente entender o que isso acontece, onde isso acontece e de que forma. E pesquisas também. A gente valoriza muito pesquisas qualitativas e outras que são quantitativas, justamente para fazer o passo seguinte, né? É um aprendizado e a sociedade se modifica e o entendimento também, e a gente quer estar sempre adequado e atualizado com relação a isso. É um exercício, sim, né? Mas ele tem que ser praticado, porque senão você vai estar oferecendo aquilo que as pessoas não querem, não faz muito sentido, ou que não agregam valor, que também faria pouco sentido. Sim. A visão, obviamente, de uma empresa é sempre esse lado mesmo, mas a gente também tem que proporcionar ferramentas para análise empresarial. Algumas ferramentas que a gente acha importante, por exemplo, eu puxo muito pelo lado de projetos proprietários, porque eu fiz mais de 37 ou 40 projetos proprietários ao longo desse tempo todo, e a gente acha que o projeto proprietário ele embala melhor o produto, a marca da empresa, o brand mesmo. Eu acho que quando você tem um nome atrelado a um produto cultural, ele se torna mais fácil de você fazer a métrica de retorno. Pelo volume de matérias que sai, de mídia espontânea, pelo próprio mercado comentando sobre o projeto, sobre tudo aquilo que ele tem um envolvimento social diferenciado. Quando você põe o seu nome como patrocínio, muitas vezes o esforço é muito maior, porque por exemplo, nós estamos comentando em teatro, se você coloca um grande artista sendo anunciado, a mídia vai em cima do artista, não vai em cima da sua marca. Então você tem você tem que fazer um esforço gigante para chegar a colocar a sua marca inserida no contexto geral. Quando o projeto tem um nome e o artista faz parte desse trabalho, a imprensa e as pessoas começam a identificar o nome do projeto cultural para poder... você traz em si, por exemplo, marcas importantes. Quero lembrar uma que a gente trabalhou e que foi muito importante socialmente, o Free Jazz, Carlton Dance,
né? E outros tantos projetos, Hollywood Rock. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com a Souza Cruz e tinha todo esse trabalho de marca, de brand, como a gente vai atingir, por que a gente vai atingir. Então, foi uma grande escola. E uma das prioridades, um dos pilares, é identificar o conceito da marca do produto, né, do brand do cigarro, ao contexto da ação como um todo. Então, como era Hollywood o sucesso, e ao mesmo tempo você tinha Hollywood Rock, porque o caminho do público que eles queriam atingir com aquelas marcas foram segmentadas, identificadas, o gosto e desenvolvido um projeto para isso que levava a marca. Então, quando a gente desenvolvia isso, a gente tinha uma métrica de retorno altíssima. Onde apareceu a marca, como apareceu, de que forma apareceu, o que o público acha disso, com entrevista, com pesquisas, que nem ela falou. Então, você tem um poder maior de fazer uma métrica mais assertiva do que você entrar como patrocínio. O patrocínio é legal, ele ajuda e ele alavanca, mas o esforço da empresa é maior. Ela tem que ser mais inteligente, vamos dizer assim, para atingir os seus objetivos. Ô Pedro, e o que faz com que uma marca fique muito tempo patrocinando um evento? Você citou um exemplo agora há pouco. Sim. O que a maioria dos projetos proprietários, eles são desenvolvidos e aprimorados ano a ano. Então, quando você desenvolve, é aquilo que eu digo, vem um briefing, você vai desenvolver um projeto, vai criar o projeto e vai implantar o projeto. Quando a gente fala em implantar o projeto, no primeiro ano você lança um projeto proprietário e você tem o mínimo possível de resultado. Esse mínimo você já sabe exatamente os pontos que você acertou e os pontos que você está precisando trabalhar. Então, esse é uma coisa interessante, porque conforme você vai evoluindo com o patrocínio ao longo dos anos, você vai ajustando. Olha, agora eu quero isso aqui. Isso aqui deu certo, vamos continuar aqui. Eu preciso de uma ação social integrada, eu preciso de uma ação de promoção integrada. Você começa a abrir tentáculos em cima de um produto onde você consegue fazer uma atividade 360 numa comunicação mais efetiva e construtiva ao longo desses anos. Então, acho que o projeto proprietário te dá essa possibilidade. Não quer dizer que o patrocínio não te dê, mas você consegue muito mais porque você tem um domínio maior da marca, do produto cultural sobre o proponente, e você pode... mudou uma atividade, por exemplo, no caso aqui do Léo, eu tenho um produto novo, um seguro novo de saúde. Esse seguro novo é para criança. Então, eu quero, dentro do meu projeto, em algum momento, embora ele fale para um grupo mais sênior, eu preciso encaixar aqui um produto infantil. Então, você tem que desenvolver a ideia e implantar essa ideia já, tipo, trocar o pneu com o carro andando. E isso é muito gostoso de fazer, é de verdade. Porque você vai inserindo ferramentas no produto cultural e ele se torna uma grande forma de comunicar à sociedade, ter os resultados e aí o envolvimento. Porque o mais importante de um produto cultural e um desenvolvimento de um projeto desse é o envolvimento do cliente junto com a empresa, com o proponente. Quanto mais o cliente se envolve, mais legal o projeto fica. Porque o proponente, na realidade, ele está vendo o lado do produto cultural dele. Ele, mal e mal, ele consegue entender o padrão, né? É a marca, é o convite, é a mídia, é o padrão. Agora, se o cliente se envolve, ele fala, pô, que legal, o cara está me ajudando. Ele vai ajudar, porque a ideia dele é contribuir com o produto cultural com uma visão diferente. E é essa soma de interesses que faz o sucesso do projeto.
Às vezes isso acontece quando você trabalha muito com proponentes para vários projetos também. Não precisa ser um projeto especificamente, né? Só para dar um outro olhar, né? Sim. Às vezes você tem um proponente que traz vários projetos e você está trabalhando com ele em várias outras ações e você já começa a entender o que funciona bem para aquele tipo de atividade daquele proponente. É diferente do que você está falando, mas isso acontece muito quando você não é, vamos dizer assim, detentor, né? Não tem name writing do próprio evento em si, porque são patamares de investimento muito distintos. Então, numa marca que, por exemplo, ela tem mais possibilidade de fazer patrocínio, o mais interessante é você evoluir nesse sentido. A gente trabalha com alguns proponentes há muitos anos. E isso que o Pedro comentou realmente acontece. Porque você começa a perceber as lacunas e é muito mais fácil você desenvolver alguma ação, até de divulgação, direcionada quando você tem um novo produto ou quando você quer trabalhar com um público específico. É muito legal. Isso funciona bem. E a longevidade dessa relação, não só do projeto, né, olhando pelo outro prisma, pode ajudar bastante também e nos ajuda nesse sentido. Olha, tem algum caso, assim, algum case, na verdade, recente, assim, de eventos que o Bradesco Seguros participou, que você acha legal? Eu acho que, assim, a gente tem muitas ações culturais, não só voltadas para evento, por exemplo. A gente gosta muito de patrocinar exposições, livros e outros casos. E eu não poderia deixar de citar, nós tivemos, no ano passado, a gente foi ganhador dentro do Festival de Cannes, junto com a UMAP, da nossa ação que se chama Black Lights, que são exatamente, a gente traz à luz personalidades negras que estavam esquecidas no tempo. E a gente conseguiu, através dessa ação cultural, que teve aí a ajuda de parceiros longevos, né, que já trabalham com a gente há muito tempo, que fizeram um trabalho de curadoria muito, muito importante e visualizaram, diante dos nossos propósitos, daquilo que a gente queria comunicar, essa oportunidade. Como esse exemplo, né, e aí voltado, obviamente, para uma obra, a gente tem muitas outras ações que a gente considera que são importantes, como, por exemplo, a gente está patrocinando agora a exposição do Paulo Gustavo no Rio de Janeiro, por questões de que ele fez teatro, ele fazia a questão de humor que a gente valoriza muito nas nossas comunicações, sim, aquela questão convergente, como a gente sinalizou aqui, né? A gente trabalha... O fit mesmo. O fit tem a ver com a marca. Então, nesse sentido, eu acho que vale destacar. Mas eu acho que o principal é a consistência daquilo que você aprova, realiza e vai desenvolvendo em termos de evolução num circuito cultural como o nosso, ou num patrocínio que a gente já faz há 18 anos, que é o Fórum da Longevidade nosso, que a gente fala de longevidade desde 2005. Legal. Que a gente sabia que era importante para uma seguradora, e isso é relevante, sim, né? E a gente é um tema de agora, né? Sim. É um tema quente, é um tema importante. Sim. Que cada vez mais... Está sempre em pauta, né? E cada vez mais, né? Então a gente é muito feliz por falar desse tema, né? Longevidade, e olhar por todos os espectros da longevidade. Não é só alimentação saudável, ou atividade física, é planejamento financeiro. Obviamente, você ter uma relação com as pessoas, com os amigos, e também em termos de gestão de conhecimento. Então, a gente acha isso que é relevante para o nosso negócio. Pedro, você está nesse mercado desde quando? 1982. Que foi quando a Dançar nasceu. A Dançar é um produto meu de TCC de faculdade. Olha aí. TCC de faculdade. Ou seja, faz muito tempo. Eu comecei no governo militar. No finalzinho ainda. Em 80, fundamos a Dançar como uma empresa em maio de 82. E o que mudou de lá para cá em relação à forma de construir experiências? Basicamente sobre isso. Eu vou dizer uma coisa. Outro dia eu estava lembrando isso daí. Antigamente era muito legal, né, cara? Quando a gente eu comecei com uma revista chamada Revista Dançar, né? E a gente era um produto de faculdade, a gente queria fazer e tal. Quando você fala, vou fazer uma revista, naquela época, você tinha que ter uma prancheta, você tinha que desenhar, você tinha que ter
o nanquim, você tinha que ter o Pestap, você tinha que ter... Você criava. Hoje em dia você cria no computador, é rápido, você apaga, muda. Antigamente não era assim. Cada vez que criava um texto, você tinha que fazer uma lauda, né, que era 70 toques por 20 linhas. Aquilo era uma lauda que você tinha uma forma de você medir que cabia certamente num espaço onde você aplicava com cera a fotocomposição. Aí você fala, nossa, confuso isso. Era uma delícia fazer isso. Eu gostava, eu achava legal. A gente tinha uma máquina de escrever, laudas, as matérias eram com gravadorzinho, fita. Então eu não podia enroscar o gravador, a fita no gravador. Tinha uma câmera, não, celular. Então tinha quando chegou a era do fax, nossa, o fax era tudo evolução, de bom, era a evolução de todos os anos. Depois chegou o celular, depois foi... E isso para a cultura começou a ter um significado importante, né? Tipo, você queria... Eu me lembro muito bem que eu queria mostrar os projetos em vídeo. E eu falava, como é que eu vou conseguir levar... Não, quando saiu o primeiro computador da Gradiente, o 586, como é que você vai levar um computador para o cliente? Eu não sei, cara, mas a gente tinha que... Não, tem que ter um videocassete para levar. Então, essas coisas todas, que de uma certa forma, evolução social, ela é diretamente ligada à evolução cultural, né? E aí tudo começa a mudar a partir dos anos... vamos dizer assim, do final dos anos 90, quando os primeiros computadores chegaram em 95, 96, aí você conseguia fazer uma rede, e aí, né, você tinha aquela rede que você imputava e era verde a tela, então era uma novidade aquilo. Nossa, você está recebendo o que eu estou mandando ali para a sala do lado, era um negócio que a gente achava o máximo. Então, esse momento foi um momento muito importante. E a internet, quando chegou, então, no começo dos anos 2000? A gente fala, mas para que a gente tem site? Para que é esse negócio de site? Para que serve? Para que vai servir o site? Então, ele se tornou uma ferramenta e hoje você não consegue fazer nada. Tudo que você tinha até 2005, 2006, você joga fora. Eu tenho um escritório fechado com toda a estrutura que era a revista Dançar. Está fechado há anos. É um museu. É um museu. Há anos estava fechado. Por quê? Porque uma hora eu vou chegar e quero ir lá visitar, quero ver como é que era, quero ver as máquinas de escrever. E apresentar para quem não conhece, porque tem muita gente que não conhece. Ninguém sabe o que é isso. Quando você, eu não sei, tinha tinta, né? Então, às vezes, a máquina, você estava batendo, o rolo, né, a fita enroscava, você tinha que mexer, encaixar de novo. E era interessante isso, porque você sujava a mão, não podia pegar o papel, você estava fazendo um documento. Era muito divertido. Eu acho que isso daí que me levou muito a continuar a empresa. Eu gostava. Mas em relação à construção de experiência de eventos, assim, mudou tudo. Por exemplo, toda a parte de tecnologia mudou. Antigamente, por exemplo, você fazia uma apresentação no teatro de dança, então você tinha que ter o linóleo e uma caixa preta. Quando começou as projeções, com alguns balés que vinham de fora, com projeções indiretas dentro das telas, era uma novidade, né? Era tudo novo, imagina. A gente trouxe vários balés internacionais para o Brasil e eles vinham com ferramentas que a gente nunca tinha visto. E aí os técnicos começavam a ver e começavam a achar saídas no Brasil para fazer isso. Isso foi uma evolução muito grande na parte de artes cênicas. E da artes cênicas para show foi um passo, porque aí começou os telões,
Os telões eram péssimos, né? Não tinha no começo, depois começou a ter telões, raio laser. Depois. Então, toda essa evolução tecnológica foi uma ferramenta gigante para os shows, para os entretenimentos, porque as pessoas começaram hoje a ir num show não só para ver o cara tocando, mas ela quer ver a experiência dela. É a experiência que vai fazer a diferença hoje. Não é simplesmente assistir o show de um cara que você gosta, um fã. Então, acho que isso é a mesma coisa que você lembrar que quando o cinema não tinha voz, a TV era preta e branca. Quando você trouxe a voz para a televisão, para o cinema e a televisão colorida, mudou a vontade de se assistir TV. E assim é mais ou menos um paralelo do que aconteceu no entretenimento e na cultura. Em menor escala, né? Quando você pensa, não num festival, mas você vai num musical, por exemplo, hoje, o que a gente repara são as ativações que acontecem antes de você entrar no teatro principal. Essas ativações, elas evoluíram bastante pela tecnologia, pelo uso das redes sociais, etc. Né? As pessoas hoje, não sei se vocês... São filas e filas para tirar foto, instagramar, etc. E isso é muito importante para a marca, porque você consegue medir, na sua pergunta original, o alcance disso e a reverberação disso. E isso traz uma evolução para essas ativações que tendem a ser cada vez mais tecnológicas, mas que a gente tende também a tentar fazer com que elas aproximem ainda mais a marca daquela proposta que as pessoas estão vendo ali e do público que está indo. E são coisas simples, né? São coisas simples, mas é interessante o estudo que você faz por trás para saber quem você conseguiu atingir, quantas pessoas usufruíram daquilo, qual foi vamos dizer assim, a polaridade daquilo ali e o que ela ocasionou em termos de espetáculo. Muitos espetáculos que a gente patrocina, a gente vê que principalmente as primeiras semanas, elas acabam conduzindo as semanas subsequentes em termos de público. Sim, né? Porque leva um comenta com o outro. É impressionante. Vai lá. Isso fez toda a diferença. Boca a boca é muito mais legal. E pegar o que o Pedro comentou, do esforço da marca, aí a marca pode sim, juntamente com o proponente, com outras marcas que apoiem, potencializar isso e fazer com que aquele espetáculo ele transcenda e até fique mais tempo, se for o caso, porque consegue ter mais público, mas ele fique mais falado, não só em mídia espontânea, como ali no social listening. Então, isso hoje é assim, aí você pensa, mas é natural, mas a questão principal é cada vez mais evolutivo. Tem coisas que funcionam menos, tem coisas que funcionam mais, sem dúvida. Tudo tecnologia. Antigamente você não tinha isso. Não tinha isso. Olha, para você ter uma ideia, a gente fez os 25 anos da Korn Ferry em 2000 alguma coisa, faz muito tempo. E eu trouxe uma banda chamada Glenn Miller. Porque o presidente da Korn Ferry, ele queria naquela época fazer um evento que fosse para 200 presidentes com as suas esposas e fosse uma coisa agradável que remetesse a uma coisa inesquecível. E aí a gente falou, bom, que eu pensei com meus botões, o que seria inesquecível? E tudo que eu propunha, não, caceta, não estou achando o caminho das pedras. Aí um belo dia, eu estava no domingo comendo na casa dos meus pais, e meu pai estava tocando Glenn Miller, e eu comecei a olhar e tal. Ele falou que antigamente esses bailes eram muito famosos, era muito legal. E eu falei, baile? Aí levei a ideia, na segunda-feira eu falei, olha, tive uma ideia. E se a gente colocasse o Glenn Miller para tocar, né? Obviamente a orquestra remanescente, porque ele já não existe mais, mas existe a Fundação Glenn Miller, eu fui pesquisar, existia, tinha, e a gente fazia um jantar dançante para 400 pessoas num lugar chique, eles jantam, dançam e se movimentam de acordo. Aí o cara olhou para mim e falou, Pedro, interessante essa ideia, mas como eu vou identificar o que eu vou dar de brinde para essas pessoas? O que eu vou poder deixar isso na memória delas? Aí, como
naquela época não tinha instagramável. O que a gente fez? A gente fez um banner no fundo e cada pessoa que chegava ia se identificar com porque assim, ele queria lembrar de cada presidente sem trocar o nome. Porque às vezes dá aquele branco, você olha para a cara do cara, viu ele ontem, mas não lembra o nome dele. Ele falou, eu quero o nome do cara, o crachá. Quando o cara entrar pro salão, ele tem que receber um dispositivo. O nome dele tem que estar aqui na lapela. E era tudo black tie. Então a gente tem que... E aí a gente falou, como é que a gente vai fazer isso? Porque vai chegar todo mundo praticamente junto, vai ser uma confusão, né? Aí a gente colocou um banner no fundo e fez um fotógrafo, 2, 3 fotógrafos, e os casais vinham, por favor, queremos tirar uma foto. O casal ia lá, tirava a foto em preto e branco, e no final do evento, do acontecimento, quando o cara ia saindo, tinha o nome do cara, com um porta-retrato pronto, entregando para o cara com obrigado por ter vindo, aquela coisa. Isso para as empresas foi naquele momento foi nossa, o que é isso? Abrir, porra, meu retrato já? Então, para você ver, em vez de ter o celular que fazia isso em 2 segundos, a gente teve uma mão de obra enorme, mas a gente viabilizou alguma coisa que o cara guardou aquilo para a eternidade com a marca da empresa atrás, discreta, e com ele e a esposa, numa foto em preto e branco, que lembra... E ainda a gente colocava não sei se era um CD do Glenn Miller para recordar aquele momento inesquecível. Isso foi um sucesso para o Korn Ferry naquele período. Foi um evento muito interessante. Foi bem... Bom, a gente já está quase acabando, mas aí a última pergunta, vou abrir para os dois, que é para a gente saber, vou começar com a Alê. Por favor. Quais são as tendências que você acredita que vão mudar o futuro no mercado de patrocínio? Eu acho que vai se acelerar a questão da experiência, de verdade. E aí, esse exemplo que ele citou do que aconteceu no passado, as pessoas vão cada vez mais estudar aquilo que fica memorável para as pessoas. Para que a gente consiga, porque tornando-se memorável para ela, você vai acabar divulgando e a marca vai acabar aparecendo. Sim. e a ação e tudo isso. Isso vai ser experiência natural. Tecnologia para ser utilizada, com certeza, para divulgar cada vez mais isso. E eu acho que a gente pode ter experiências um pouco mais diferenciadas. Hoje você tem, se você olhar de certa forma, elas são mais comuns, né? Eu acho que com a utilização de tecnologia associada, você vai conseguir ocasionar experiências mais personalizadas de acordo com o que as pessoas efetivamente desejam. Não sei se está claro isso, né? Uma coisa é você... eu vou trazer uma experiência para esse público aqui oferecendo isso. Eu acho que a tendência é que a gente entenda cada vez mais quem está indo a um evento, quem está indo para uma ação patrocinada e proporcione a essa pessoa uma experiência quase que personalizada. Difícil? Mas eu acho que com a tecnologia nos auxiliando e toda a parafernália, no bom sentido, que está sendo oferecida, eu acho que a gente consegue fazer isso. E vai ser mais memorável para cada pessoa. Nesse sentido, ela vai lembrar por mais tempo e vai contar essa história. Porque isso é que faz esse evento cada vez mais percebido de uma forma positiva, né? É exatamente o que a Alê está falando. Eu só iria um pouco mais longe. A gente hoje está vendo uma canalização das pessoas procurando eventos que sejam autossustentável, que valorizem a natureza, sabe? Tem muito disso também. Então, as escolhas também vão por esse lado. Não é somente... É um momento interessante hoje, porque se todo mundo fizer a mesma experiência, não tem novidade em nenhum lugar. Por isso que, por exemplo, os festivais do mundo inteiro estão ficando sem graça. Então, a tendência agora são para shows específicos. Eu quero ver o show da pessoa tal, não quero ir no festival. Eu vou ver o cara que não me interessa. Quero ir no show daquela pessoa. Eu acho que todas essas mudanças dentro desse padrão que hoje o mundo se tornou fácil acesso,
Eu acho que a experiência, junto com a vontade de você ir num lugar onde realmente te atraia, eu acho que isso é o que está acontecendo hoje, vamos dizer, pelo menos nos próximos anos. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui pelo papo. Obrigado. Hoje eu conversei com o Alexandre Nogueira, que é diretor de marketing do Bradesco Seguros, e com Pedro Bianco, que é fundador da Dansar Marketing. Obrigado. Gente, muito obrigado. Mesmo. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Obrigado pela oportunidade de estar junto com o Pedro e sua. Super bacana. Valeu, gente. Até a próxima.